Medicina de Ponta. Olá, telespectador. Estamos mais uma vez aqui no programa Medicina de Ponta e hoje eu tenho a honra de estar com dois médicos de renome nacional e internacional, o Dr. Emil Sabaga, ele que é nefrologista, e o Dr. Marmo, que é urologista. Ambos são da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e são médicos lá do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Hoje nós vamos falar sobre um assunto polêmico do ponto de vista, não sei como eu posso dizer, ele é um assunto polêmico que é o transplante de rim, né? Gostaria de começar iniciando, doutor Emil Sabaga. Quem é que faz o transplante de rim? Bom, o transplante de rim é uma espécie chamada de terapia de substituição para aqueles pacientes cujo rim deixa de funcionar de maneira crônica e progressiva. Quer dizer, há muito tempo atrás, antes de 65, quase 40 anos atrás, esses pacientes não tinham nenhuma solução médica, porque não havia nem diálise crônica, nem transplante. Então, quando os indivíduos entravam em insuficiência renal por motivo de várias possibilidades etiológicas, eles eram simplesmente sedados e a família era confortada e eles morriam. Hoje, o paciente portador de insuficiência renal crônica progressiva tem duas possibilidades de manter-se vivo. Um através da diálise crônica e outro através da colocação de um novo órgão, que é chamado transplante de rim. Mas o paciente, então, ele deve esperar fazer a diálise para poder fazer o transplante? Não, hoje em dia a gente sabe que não precisa passar pela diálise. A diálise até interfere um pouco com a evolução posterior do transplante. É melhor que ele faça um transplante, se tiver possibilidade, numa fase pré-dialítica. Isto é, sem ter passado pela diálise ainda. Por quê? Análises dos últimos 5 anos mostraram que os transplantes feitos em pacientes dialisados em prazos diferentes tinham evoluções diferentes. Em outras palavras, quem fez diálise por 6 meses tinha uma evolução do transplante no futuro melhor do que aquele que fez diálise por 6 anos. E há uma gradação bem lógica sobre isso. Quanto mais tempo de diálise, menor as chances desse rim transplantado funcionar a longo prazo bem. O porquê? É porque diálise é uma colocação do sangue com uma membrana de celofane ou de cuprofane que acaba gerando produção de certas substâncias, em geral citoquinas, e que facilitam a perda do enxerto futuro a longo prazo. Então, a diálise, é claro que é uma terapia de substituição válida para aqueles que não têm possibilidade de fazer transplante imediato. Mas se tiver possibilidade de fazer transplante imediato com um doador vivo, é melhor ele não fazer a diálise, fazer direto o transplante. Doutor Marmo, o senhor que realiza as cirurgias do transplante, né? O paciente tem uma pessoa, um amigo que quer doar o rim, porque uma vez que o doutor Emil Sabaga falou, realmente o rim vivo deve ser melhor, né, do que o do cadáver. Sim. Como que funciona isso? Um amigo pode doar o rim? Como é que funciona essa? Pode. O doador ideal é um doador vivo, que a gente chama de relacionado, que ele seja parente da pessoa, parente consanguíneo. Por quê? Porque aí eles têm os mesmos antígenos, os mesmos anticorpos, ele tem uma identidade imunológica. Um filho tem metade dos genes do pai. Um irmão pode ter os genes muito mais parecidos com o do outro irmão. Esse é o doador ideal. Quando não existem irmãos que são doadores e não existem outros, um amigo, uma pessoa que a gente chama de doador não relacionado, é não relacionado do ponto de vista familiar, pode doar o rim. Mas como que se diferencia se essa pessoa é realmente um amigo ou é uma pessoa que saiu atrás de um doador, podemos dizer assim? Como saber se é uma doação espontânea ou não? Esse é um problema que nós enfrentamos muito no passado, quando existia um doente que precisava de um rim e aparecia junto com ele uma outra pessoa que não é parente, que não é amigo e que queria doar o rim. E sempre a gente se perguntou se não existia um envolvimento econômico. Em outras palavras, se a pessoa que necessita o rim não estava comprando o rim. E isso, do ponto de vista ético, moral, é inaceitável, porque não teria preço, não tem como avaliar, não é correto. E nós, médicos,
todos os médicos da equipe, nunca nos envolvemos nessa escolha do doador. E isso, muitas vezes, fomos criticados no passado, não só nós, como todas as equipes, por supostamente transplante com rins comprados. E esse problema foi solucionado depois que o Dr. Emil encontrou uma solução que foi a seguinte: quando um doente se apresenta para fazer um transplante de rim e ele traz um doador não relacionado, esta dupla é encaminhada para um juiz de direito. E o doador manifesta perante o juiz a sua vontade de doar o rim. O juiz toma a decisão que ele quiser, faz a entrevista que ele quiser e emite um alvará autorizando essa doação. Essa foi a maneira encontrada para que os médicos de maneira nenhuma fossem envolvidos. Então, quando nós atualmente fazemos esse transplante com doador não relacionado, nós praticamente cumprimos uma decisão judicial. E deixamos para a justiça ficar com isso e não para nós médicos, que já temos a carga de fazer a cirurgia, de fazer o tratamento, que é muito pesada e é essa que a gente sabe fazer. Doutor Emil, o senhor como nefrologista, é o senhor que vai chegar para o doutor Marmo e falar, olha, esse rim é bom para ele ou não? Qual o papel do nefrologista em relação no transplante de rim? O senhor que vai fazer a tipagem, como que funciona? O nefrologista é que tem o paciente, porque o paciente, em geral, é visto e seguido pelo nefrologista. Muito frequentemente, é um paciente que vai ao nefrologista numa fase inicial da sua perda de função. E ele acompanha, e chega um momento em que ele diz, agora, chegou o momento de fazermos agora ou uma diálise crônica, ou, se você tiver um doador vivo, entrar num transplante renal. Mas, para isto, ele tem que oferecer ao cirurgião, no caso, ao urologista, que faz o transplante, os dados básicos. O doente é do mesmo tipo sanguíneo, o doente tem uma prova chamada prova cruzada negativa entre ele e o pretenso doador. O doador foi estudado clinicamente e ele não tem doença cardíaca, não tem diabetes oculto, não tem hepatopatia, ele não terá prejuízo em doar seu rim. Então, feito a análise do doador do ponto de vista médico, a análise do doador do ponto de vista imunológico, o caso é entregue para o cirurgião. Agora, você pode tirar o rim deste e colocar no outro. Mas quer dizer que só essas, são poucas as provas de... Quer dizer, uma pessoa tendo um doador vivo, um amigo, que seja amigo, parente distante mesmo, é razoavelmente fácil essa compatibilidade do rim? Bom, primeiro, a compatibilidade tem que ser de tipo sanguíneo. Isso é perfeito. Então, são 4 tipos sanguíneos. Isso não é um amigo que é B e ele é A. Mas então, o senhor está dizendo é só a prova cruzada, não ter cruzada essas é doenças? A compatibilidade sanguínea. Só. Quando é irmão, você acrescenta a chamada tipagem HLA. Porque entre irmãos você pode ter todos os tipos de relacionamento. Pode ser idêntico, totalmente idêntico, o que é um transplante do ponto de vista evolutivo muito melhor. Pode ser semi-idêntico, que é o mais comum, e pode ser até diferente. Então, quando você tem um receptor e 4 irmãos, além da prova cruzada de tipagem, você faz a chamada tipagem HLA para escolher, dentre os irmãos, qual é o melhor para aquele receptor. É claro que o irmão precisa ser sadio, de modo que é importante que esse irmão seja feito um completo check-up. Não é impossível que o sujeito que queira doar o rim tenha nascido com um rim só. Isso já aconteceu. Então, ele não pode doar o rim, obviamente. É verdade, não é? Perfeito. Então, a análise tem que ser completa para esse doador, para que ele não tenha nenhum prejuízo futuro com a doação. Quer dizer, então parece ser um órgão bastante biocompatível. Uma vez feitas essas provas, os avanços, porque tem que dar um imunossupressor, né? Esse paciente transplantado, o que tem de avanço assim nessa? Olha, no passado, a chamada rejeição aguda, que era uma manifestação muito temida, porque a pergunta era clássica, doutor, não vou ter rejeição. A rejeição aguda era muito frequente, era mais de 40% dos transplantes. É óbvio que ela tinha terapêutica, mas o fato de ter uma rejeição aguda, mesmo tratada, dá um outro cunho para a evolução futura. Hoje, com as drogas novas, e principalmente se a gente fizer a chamada indução, que é um preparo pré-transplante
com drogas específicas, a rejeição caiu para 8%. Quer dizer, houve uma queda muito grande e ela deixou de ser um problema clínico importante. A durabilidade, o senhor vê, doutor Marmo, a durabilidade desse novo rim, desse transplante, ele é dependente da idade do paciente? Como que funciona os resultados a longo prazo? Os resultados a longo prazo de um transplante de rim dependem de vários fatores. Um deles, provavelmente, é a idade do doador. Quer dizer, um doador com mais idade tem um rim que já sofreu o desgaste do tempo, então é um rim que tem menos potencial de duração do que o de doador jovem. Mesmo se ele tem ureia e creatinina normal, tal? Mesmo se tem ureia e creatinina normal, porque a ureia e creatinina mede de uma maneira um pouquinho grosseira a função renal. O outro fator importante é aquela tipagem que o Dr. Emil falou. Então, quanto mais semelhante for a identidade imunológica, mais chance ele tem de estar bem depois de um tempo longo. Outro fator importante que também foi mencionado é a ocorrência de complicações do transplante. Depois do transplante, você pode ter uma insuficiência renal aguda, que é o rim não funciona durante um período para funcionar depois. Você pode ter complicações vasculares, você pode ter trombose de artéria, você pode ter fístulas urinárias, infecções. Então, tem muitos fatores que podem alterar essa durabilidade. Em média, como é que é essa... Em média, né, doutor Emil? Eu acho que depois de uns 10 anos, nós temos aqui uns 80% dos rins funcionantes. Eu acho que por volta de 70, 80. Depois de 10 anos, você tem, veja bem, de rim funcionante. Porque doente vivo é praticamente 100%. Não é 100%, mas é praticamente 100%. O que significa? O sujeito pode fazer um transplante, o rim funciona bem durante 10 anos, aí ele perde esse rim por rejeição crônica, por algum tipo de complicação, ele pode voltar para a diálise e fazer um novo transplante. Então, esse número é mais ou menos esse. Depois de 10 anos, você tem uns 80% do rim. Qual que é a idade limite, assim, que vocês... A partir de que idade? 75, 70, que o pessoal fala, olha, melhor agora ficar só na diálise. Como é que funciona isso? Essa é uma pergunta interessante. Nós fizemos há pouco tempo atrás um transplante que entre o doador e o receptor, a somatória dava 150 anos. Porque um tinha 75, outro tinha 76. E os dois, graças a Deus, evoluíram muito bem. A idade permitida para o transplante é a idade do estado clínico do paciente. Se ele não tem doença coronária grave, se ele não tem doença arterial periférica. Então, se ele é um indivíduo que 70 e poucos anos, mas aparentemente tem um sistema vascular bom, ele é um candidato para transplante. Da mesma maneira que criancinha pequena, nós já fizemos com um ano e meio, 2 anos. Quer dizer, a idade não existe. Existe a condição clínica do receptor. Perfeito. E aí, complementando, tem importância também quem dá o rim. Geralmente um pai, uma mãe, dá com muito mais amor, com muito mais carinho, entendeu? Embora seja mais velho, ele faz questão de dar. Já um doador cadáver de 75 anos, você não aceita, porque aí já é muita coisa junto, entendeu? Então, a idade, como o doutor Emil, não tem limitação, mas do ponto de vista prático, tem muito envolvimento emocional. Tem mãe que fala, eu quero dar de qualquer jeito, eu estou bem, entendeu? Minha filha está precisando, meu filho está precisando. E o risco com pessoa idosa é um pouco maior para o doador, porque qualquer procedimento nele tem mais risco. É evidente que vai operar um indivíduo de 70 anos e um de 20, qualquer coisa tem mais risco, mas às vezes o empenho é tão grande, a solicitação é tão grande que isso também conta. A energia positiva. A energia positiva, exatamente. Isso tem um grande papel na medicina, grande papel. Com certeza. Nós cirurgiões sabemos disso. A distribuição é basicamente por de cadáver. O doador vivo não interfere. Eles têm um controle estatístico, mas não tem nenhuma interferência. Agora, doador cadáver, todo doador cadáver é distribuído pela Secretaria de Saúde baseado numa premissa discutível sobre identidade imunológica. Não existe identidade imunológica, é extremamente raro. Se não me falha a memória, é ter um indivíduo estranho, diferente, não parente. Entre ser idêntico do ponto de vista HLA a outro, é 1 cada 5 milhões. É mais fácil ter a impressão que ganhar na loteria. Mas é claro que tem vários antígenos. Então, eles procuram fazer com que o indivíduo que recebe aquele rim tenha um pouquinho de parentesco com o doador ou vice-versa.
O grande problema é que isso traz uma série grande de injustiça, ao meu ver. Isso é um problema universal. Em todo lugar do mundo, a distribuição do rim é baseada em critérios. Como é que eu vou dar esse rim aqui para o José ou vou dar para o Antônio? Então, esses critérios são, na maioria dos países, são feitos através de somatórias de mérito. Mas aqui no Brasil, praticamente o que vale e o que conta é a identidade imunológica, ou, não digo identidade, mas semelhança imunológica. Então, o que acontece com frequência é um paciente estar em diálise há 4 anos, 4 anos e meio, e um que começou há 3 meses recebe um rim de cadáver na preferência daquele que está há 4 anos. Como nós sabemos hoje que essas dissemelhanças imunológicas são muito mais decorrentes de uma boa imunossupressão, eu acho que é muito mais meritório repensar o problema da distribuição, na qual, nesse problema da distribuição, se inclua tempo de diálise. Porque hoje em dia, o tempo de espera para um doador cadáver no Brasil, ou digo em São Paulo, que é onde se faz a maior parte dos transplantes, São Paulo e sul do Brasil, é de 4 anos. Doutor Marmo, quando foi realizado o primeiro transplante de rim no Brasil e depois lá no Oswaldo Cruz, não sei? No Brasil, o primeiro transplante foi em janeiro de 1965, vai fazer logo mais 40 anos. Isso mesmo. E ele foi feito pelo Dr. Emil Sabaga, que aqui está de uma maneira pioneira, juntamente com o professor Campos Freire, que era o cirurgião da época. Perfeito. E no Oswaldo Cruz, quando que foi? No Oswaldo Cruz, o primeiro foi em 1974. Hoje em dia, com quantos casos vocês estão lá no hospital? Hoje, no Oswaldo Cruz, que é um hospital de clínica privada... não faz SUS? Lá não tem SUS. Uhum. Lá é um hospital de clínica particular e os convênios que tem com o hospital. Nós temos 1.079 transplantes de rim feitos. A grande maioria pela mesma equipe. A equipe do Dr. Emil Sabaga. Um ou outro, existe aí talvez uns 10 ou menos, que foram feitos por outras equipes dentro do hospital. Mas desses todos, essa equipe que o senhor está vendo aqui, uma amostra, porque a equipe é muito maior, tem lá no Oswaldo Cruz seguramente 1.050 transplantes feitos. Perfeito. Agora, doutor Emil, o senhor deve enfrentar isso no consultório. São cirurgias de um custo alto, né, a nível hospitalar. Então, o paciente tem um convênio. Ele abriu um convênio, tem uma vida normal, de repente ele começa a passar mal, vai no senhor, o senhor descobre que ele tem uma insuficiência renal. E ele não sabia disso antes. Aí o convênio vem e diz, não, isso aqui é doença pré-existente. Como é que está acontecendo essas coisas aí? Eu acho que esse é um assunto muito complicado realmente, né? Porque o conceito de doença pré-existente pressupõe que o paciente saiba da doença. Ou então, o que eu acho que podia ser feito... Eu não sou de convênio, eu não entendo de convênio. Sei, mas eu acho que o paciente tem o convênio, ele precisa do convênio para conta hospitalar. Eu acho que o convênio compete tentar fazer uma triagem do candidato, mínima, laboratorial, e dizer, olha, infelizmente você tem algum problema aqui e eu não vou poder aceitar. Mas aí ele fica com muito mais garantia de dizer, realmente o senhor tem um problema pré-existente porque meus exames que o senhor fez mostram que há um problema qualquer no seu fígado, na sua taxa glicêmica, no seu rim. Doutor Marmo, o transplante, qual que é o transplante ideal aí de doador, doador vivo ou cadáver? Existe muita diferença? Durante um tempo, se acreditou que não houvesse essa diferença, né? Mas realmente existe diferença de resultado importante entre doador vivo e doador cadáver. O transplante com o doador vivo dá melhor resultado a longo prazo do que o de doador cadáver. E quais as razões disso? É que o transplante vivo é um transplante planejado, feito eletivamente, como a gente chama. Estuda o doador, estuda o receptor, marca a hora. O rim é retirado do doador. Em uma sala? Em uma sala, refrigerado na hora, e na sala contígua, implantado no receptor. Quase que imediatamente. Imediatamente. Ele fica praticamente pouco tempo sem circulação, né? Pouco tempo sem circulação e o tempo que fica sem circulação, ele está devidamente gelado, congelado, não estraga, né? O que protege o rim.
O que acontece? Dessa maneira, o rim funciona muito mais depressa. É muito comum você estar terminando a cirurgia do implante do rim e o doente já está urinando. Isso facilita uma série de medidas. Com o rim de cadáver e com esse programa da Secretaria, que não tem só defeito, também tem muitas qualidades, a distribuição, que o doutor Emil comentou, quando existe um cadáver, tem que se fazer a tipagem e buscar o receptor em casa, não é uma cirurgia planejada. Quanto tempo, como é que é conservado esse rim do cadáver? Quanto tempo? Esse rim é conservado dentro da geladeira, temperatura de geladeira, não de congelador. Ele é envolvido com gelo e saco plástico e fica na geladeira. 3 graus, 4 graus? Ou fica dentro de um isopor. Um isopor que tem solução gelada em volta. E ele fica, em média, lá no Hospital das Clínicas, onde tem um volume grande, de 12 até a 24 ou mais horas. 12 é excepcional, que se faça um transplante de cadáver com 12 horas de câmara fria. E com isso, então, ele começa a funcionar muito mais tarde. Ele tem aquilo que a gente chama de insuficiência renal aguda. Você implanta o rim, está funcionando, ele está perfundido, entra o sangue, sai o sangue, mas ele não funciona, ele não excreta, ele não urina. E durante esse período, a gente não sabe se está tendo uma rejeição, se nós estamos, como ele não urina, não tem parâmetro para saber se os imunossupressores estão em dose adequada. Ele fica fazendo diálise, de tal maneira que, com tudo isso, esse rim sofre um prejuízo tal que, na somatória deles, dá uma diferença de doador vivo. Então, se for possível, o doador ideal é um doador vivo. E isso hoje é reconhecido internacionalmente. O doutor Emil sempre defendeu essa tese, sempre. Eu nunca me lembro de ter ouvido ele falar o contrário. Mas agora o mundo inteiro fala a mesma língua. Então, doador vivo é melhor do que cadáver. Se não tiver vivo, faz o cadáver. Doutor Emil, não sei se o senhor está ciente, eu perdi minha carteira de motorista recentemente, fui fazer uma segunda via lá no Detran, e eu falei, eu quero pôr que eu sou doador de órgãos. Eles não estão colocando mais isso na carteira de motorista. Graças a Deus. Por quê? Porque a maioria recusava. É um impacto emocional muito grande. O jeito vai tentar tirar a carteira de motorista, tem que decidir na hora se ele doa ou não doa a órgão. Mas eu queria pôr quem pusesse na minha, mas não deixaram pôr. Não deixaram porque agora foi eliminado isso. Por quê? Porque isso trazia uma grande recusa. Quando o sujeito tem um acidente de carro, ou de motocicleta, ou de traumatismo cerebral de outra natureza, quem vai doar esse órgão é a família, não é o próprio. Então a família é consultada, e se a família tiver, através dessas campanhas publicitárias de doação de órgãos, a maior parte concorda em doar, porque o sujeito está morto já. Então, para ela, até no fundo, é um benefício saber que o rim, ou o fígado, ou o olho está vivendo. Mas se eu estou longe da minha família e veem que na minha carteira de motorista está escrito que eu sou um doador, eles já retiram o órgão imediatamente. Mas acontece que a maioria não punha, a maioria recusava. Então, chegava uma situação em que ele tinha um acidente, ele teoricamente, a família teoricamente queria doar o órgão, mas na carteira constava, eu não sou doador. Viu, Lafayette, aí tem um detalhezinho, é que quando a pessoa morre, o cadáver é da família. É a família que toma conta, que vai saber onde enterra. A não ser que, Marmo, ele já tinha declarado previamente que não sou doador. Mas aí a família tem que... A família não podia recusar, tinha que aceitar o fato da vontade do sujeito. Quer dizer, você seria um doador, muito bom. Mas 85% cunha, não sou doador. Eles tinham um medo na ocasião de tirar a carta de um dia ser doador. Mas eu que quero ser, não posso ser. Mas mesmo sendo, a família é a última que fala. Ah, é? Se você escrever na carteira, isso vai influenciar a sua família. Ela falou, ele queria dar, vamos dar. Agora, se a família falar, ele queria, mas nós não queremos, não dá. Não dá. Porque o cadáver é da família, o doente já morreu. Tá certo. Ele não pode, não vale. Mas é por aí. Bom, gente, queria agradecer a presença de vocês dois aí, dos senhores. Foi uma honra aqui no Medicina de Ponta e espero que voltem aí. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. E é por aí, telespectadores, fique ligado. Qualquer dúvida, sugestões, entre no nosso site lá, www.haoc.com.br. Até a semana que vem.
Medicina de Ponta.